Vem cá, Cal Santos, vamos lá. As palmas, ó. Quem sabe canta. Os anjos te louvam. Eu quero ver a plateia cantando aleluia. Santo é o Senhor. Dá pra aumentar o volume? Os anjos te louvam. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. E joga a mão pra cima e bate palma. Joga a mão pra cima e bate palma. Joga a mão pra cima e joga a mão pra cima e bate palma. Joga a mão. Maravilhoso, conselheiro das fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel, Ele te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro das fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus. Se tem adorador, joga a mão pra cima e canta aí. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Oh yeah. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá. Te louvo. A igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Cantando aleluia.
para louvar o Senhor, e eu quero orar junto com você. Nós nos reunimos e nesse momento possamos dizer: Deus, queremos te adorar, Deus, nessa noite, mesmo nas nossas casas, no nosso celular, no nosso computador, que nós possamos juntos louvar o nome dele, pois ele é digno, mesmo nesse período de pandemia, que você possa deixar isso de lado, qualquer preocupação, e louvar e honrar o nome dele, pois ele é digno do louvor. Glória a Deus. Oremos. Deus eterno, Deus Pai, queremos te agradecer, Deus, por mais a oportunidade de louvar, de te honrar com nossas vozes, com nossa música, e logo mais com a palavra, Deus, estaremos aprendendo de ti. Mas o eterno, recebe nosso louvor, pois é para ti, Deus. Sim. Amém. Obrigado.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Hoje a gozo em meu coração, no canto te louvarei.
aqui. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
encontrei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça. Irmãos, agora nesse momento com esse louvor, você que tiver o desejo de trazer sua oferta, a gente vai estar deixando aqui os dados da conta que você pode fazer a transferência. E aí é isso, aproveite esse momento para louvar, adorar a Deus com seus dízimos e ofertas, com seu coração, com seu amor, amém? Amados, boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja
com cada um de vocês, com sua família, que o coração de vocês hoje à noite possa encontrar uma palavra de Deus muito especial para a vida de cada um de vocês. Que esse coração que talvez esteja aflito, perturbado, mas que possa atentar hoje à noite para o recado de Deus para a sua vida. Por isso eu quero convidar você, inicialmente, para nós abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que diz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz a palavra de Deus. Meus queridos, essas palavras de Jesus foram ditas aos discípulos. Aqui foram os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Os discípulos que estavam nessa situação com o coração cheio de emoções, de confusões, porque Jesus já estava ali anunciando acerca da sua morte. Era a morte anunciada. E ali Jesus também, no texto anterior, Jesus já tinha falado que um deles iria trair Jesus. Também falou que um deles iria negar Jesus. Imagine o turbilhão de emoções que passava o coração, a mente daqueles discípulos, de modo que o coração daqueles discípulos, onde estavam os sentimentos e a fé deles, de certo modo estavam perturbados. Não é de se admirar que eles estavam fazendo muitos questionamentos a Jesus, tipo, para onde era que Jesus iria? Nós podemos ir com ele? Qual o caminho? Qual será o futuro, ou o nosso futuro, sem o nosso rei, sem o nosso mestre? Sabe, queridos, muitas vezes o nosso coração é invadido pelas incertezas, pelas dificuldades da vida, que nos causam perturbação, inquietações, dúvidas em nossa mente, no nosso coração, na nossa vida e acerca do futuro. E Jesus, preocupado com isso, ele vai falar duas verdades que eu queria compartilhar com você hoje à noite nesse texto da palavra de Deus. O coração está perturbado, o seu coração está aflito, o seu coração está pesado por alguma coisa. Será que você tem sentido aquele peso das dificuldades do dia a dia, das dificuldades da pandemia, do Covid-19? Como você tem se sentido? Como você tem enxergado a vida? Será que você faz essa pergunta: e o meu futuro? O que será dele? Jesus, aqui no texto da palavra de Deus, ele vai ordenar duas coisas para nós fazermos, para nós praticarmos. Jesus ordena, a primeira coisa é que seu coração não fique perturbado. Por isso que ele usa o imperativo presente continuativo, tanto na primeira expressão, na primeira ordem, que é essa, que seu coração não fique perturbado. É como se Jesus hoje à noite dissesse para você, meu querido e minha querida: não fique perturbado o seu coração. É como diz a canção: não se aveste não. Jesus sabia e sabe que o nosso coração se perturba com facilidade. Basta nós assistirmos meia hora dos telejornais que a nossa mente já começa a ficar inquieta com tantas mortes. No Brasil, hoje, cerca de 1.000 pessoas morrem em decorrência do Covid-19. 1.000 pessoas por dia. É muita gente. E às vezes as notícias que sobrevêm sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, nos deixa atordoados, nos deixa com o coração partido, nos deixa
com o coração perturbado, nos deixa na dúvida, nos deixa na incerteza. E aqui Jesus hoje, Ele está ordenando, é o imperativo, Ele está dizendo que seu coração não fique perturbado. O sentido desse texto, o sentido do pensamento não comece a ficar perturbado, mas o sentido é: pare de sentir-se perturbados, ou não se perturbe mais, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele é generoso, Ele nos ama. E por isso que Jesus, olhando para a vida daqueles discípulos, olhando hoje para a nossa vida e aplicando para a nossa vida, Ele está dizendo hoje à noite, para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente: não se perturbe mais, parem de sentir-se perturbados. É isso que Jesus está dizendo. Mas, entretanto, muitas vezes nós ficamos perturbados. Vários exemplos que nós temos da Bíblia de homens de Deus que ficaram perturbados, homens que ficaram inquietos, homens que ficaram sem dormir direito por causa das preocupações diárias, das inquietações da vida, das circunstâncias adversas. Por exemplo, nós temos o caso de Elias que ficou perturbado, com medo. Quem nunca ficou com medo? Se você diz que nunca ficou com medo, certamente eu não vou acreditar, porque eu fico com medo, você fica com medo, e é natural que nós tenhamos algum tipo de medo. Só não podemos fazer desse medo potencialmente aquilo que vai tirar constantemente a nossa paz, que vai tirar a nossa alegria. E pensando nisso, Jesus disse que nós não devemos perturbar o nosso coração. Veja o caso, como disse, de Elias, o tesbita, Elias, o profeta de Deus, o homem que desafiou o poderoso rei Acabe, um homem que chegou e botou o dedo na cara de Acabe e disse: olha, Acabe, você que faz o mal diante de Deus, você que não agrada a Deus, saiba que veio a palavra a mim dizendo que não vai chover aqui durante muito tempo, tão certo como Deus vive. E sabe, ele enfrentou o rei Acabe. Depois disso, Deus tira Elias de cena e diz: dá licença, Elias, sai um pouco de cena e vai lá para o riacho, para que os corvos possam trazer para você pão e carne, possa trazer aquele sanduíche maravilhoso. E Elias ali foi sustentado pelos corvos. Depois, quando a torrente de água do riacho acabou, Deus manda ele ir para a viúva de Sarepta, para que ele possa ser sustentado por uma pobre viúva. E ele passa lá mais de 3 anos. E depois Deus aparece a ele de novo e diz: Elias, volta. E ele volta e faz o desafio aos profetas de Baal, aos 450 profetas de Baal. E ele tem uma vitória esmagadora. E depois ele aparece a Obadias e diz: olha, diz a Acabe que eu quero falar com ele, que eu quero ter um encontro com ele. E Acabe chega para Elias e diz: você é o perturbador de Israel. Como se ele dissesse: você não vale nada, você desafia a minha autoridade. Mas Elias, movido por Deus, disse corajosamente: você quem é o perturbador de Israel? E Elias, ali ele faz aquele desafio maravilhoso ao povo de Deus: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é de Deus, segui; se é a Baal, segui. E ele desafia o povo e desafia também os profetas de Baal. E ele tem aquela vitória, manda descer fogo do céu. E o fogo do céu desce, consome o holocausto. Uma história muito conhecida na 1 de Reis, capítulo 18, que todo mundo conhece. A grande vitória do grande profeta de Deus. Se fosse hoje, aparecia nos jornais: profeta de Deus vence Baal, profeta de Deus esmaga Baal, profeta de Deus tem vitória avassaladora, profeta de Deus desmoraliza os ídolos, profeta de Deus desafia os fortes ídolos, desafia os profetas de Baal, desafia Acabe.
E certamente ele seria noticiado como grande profeta de Deus, como grande homem de Deus. A coisa também ganhou aquela dimensão midiática naquele contexto. E a notícia chega até Jezabel, a terrível mulher de Acabe. A Jezabel, que significa montão de lixo, porque na verdade era ela um lixo, uma mulher depravada, uma mulher que tinha os valores pautados no materialismo, no poder, e em nenhum momento tinha sequer um temor de Deus. Uma mulher que levava o seu marido a se desviar cada vez mais de Deus. E ela sabendo do que Elias tinha feito com os profetas de Baal, ela ameaça Elias de morte, e aí Elias fica com medo, e a Bíblia diz que ele foi ao deserto no caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e disse: Senhor, estou aqui em tuas mãos, estou aqui, se possível, se for até a tua vontade, me tira que eu não aguento mais. Sabe, queridos, Elias ficou lá, distante de Deus, porque ele decidiu por si próprio fugir com medo dos problemas. Nós não devemos fugir dos problemas, nós devemos enfrentar os problemas. Por isso que Elias devia ter no seu coração, devia não se perturbar no seu coração, não se deixar ser consumido pelo medo. Mas a história de Elias não termina aqui. Ele lá com medo, fugindo de Jezabel. Deus aparece a ele depois que ele andou, que ele se alimenta, o alimento dado por Deus, e ele anda mais 40 dias e chega lá em Horebe, no monte de Deus, e Deus se revela a ele. Deus faz uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Sabe, queridos, quando nós estamos com o coração perturbado, é como se Deus chegasse para nós e dissesse: que fazes aqui? Aqui não é o teu lugar. O teu lugar não é no escuro. O teu lugar não é na tristeza. O teu lugar não é na perplexidade. O teu lugar não é na turbulência, mas o teu lugar é fazendo a minha vontade. Por isso que Jesus hoje está dizendo para você, meu querido, minha querida, não se perturbe o vosso coração. Não tenha um coração perturbado. Você sabe que Deus apareceu a Elias e disse: o que fizeste? O que fazes aqui, Elias? E Elias diz: eu fiquei só, Senhor. E Deus aparece a ele, e depois aparece um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois aparece um fogo, um cício tranquilo e suave, e Deus aparece ali e fala com ele, e diz para ele que Deus ainda quer usá-lo grandemente, que Deus tem um propósito na sua vida, e que ele levante a sua cabeça, que ele saia da tristeza, que ele vença o coração perturbado e se volte inteiramente para Deus. E aquele homem que ouviu a palavra de Deus, o profeta Elias, ele se volta para Deus e ele vai fazer a missão que Deus tinha para ele. Todo voo tem suas turbulências. Na nossa vida é assim. Nossa vida não é um mar de rosas. Nós passamos por turbulências. Quem já viajou de avião sabe disso, que quando nós pegamos um voo e que aquele voo acontece algumas turbulências, você fica um pouco atemorizado. Você olha no semblante das pessoas e as pessoas ficam um pouco assustadas, porque as turbulências, as dificuldades, o Covid-19 também trazem inquietações, perturbações para o nosso coração.
Mas saiba, meu querido, que nós precisamos confiar no piloto da nossa vida. E o piloto da nossa vida, mesmo que aconteçam as turbulências, nós precisamos acreditar que o piloto, ele vai nos levar ao destino celestial, ao destino final. Porque a nossa morada não é somente aqui. Por isso que Jesus, olhando para aqueles discípulos, na continuidade do texto, no versículo 2, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus está dizendo: o lugar de vocês ficarem, no lugar de vocês ficarem com o coração pesado, com o coração intranquilo, com o coração cheio de questionamentos acerca do futuro, eu quero dizer para vocês que o destino de vocês está garantido, porque eu sou o piloto dos pilotos, porque eu sei passar pelas turbulências. Nós precisamos, queridos, confiar na graça salvadora de nosso Senhor. E aqui no texto, ele nos chama a atenção para a segunda ordem. Como eu disse no início, são duas ordens. Aqui se trata de um imperativo presente continuativo. A primeira, quero repetir, a primeira, que seu coração não fique perturbado, ou seja, não se perturbe mais. Preencha o seu coração com as coisas de Deus, com Deus relacional, como eu falei domingo, com esse Deus que quer ter aquela comunhão maravilhosa com você, que quer tirar da sua mente, do seu coração, toda angústia, todo peso, toda aflição. Mas para isso você precisa atender essas duas ordens. A primeira, que você não precisa e não deve ficar com o coração perturbado. A segunda ordem é que você continue confiando em Deus, em Cristo. Você precisa confiar em Deus, em Cristo. Você já pensou se nós, em um voo aéreo, você ficasse perturbado e desconfiando muito do piloto quando acontecesse uma grande turbulência? Você talvez não aguentaria, iria trazer problemas para você, talvez alguns ataques, ataque de pânico, ataque de medo, ataque cardíaco e etc. Mas quando você confia no piloto, quando você confia em Deus, você sabe que apesar das turbulências, nós chegaremos salvos ao nosso lar, à nossa pátria celestial. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, ele disse: pois nossa pátria está nos céus. Meu querido, nós estamos aqui passando um breve tempo, é uma neblina, vai passar, queridos, vai passar. A turbulência vai passar. Quando passar o Covid-19, que eu tenho esperança, todos nós temos, e a certeza em Deus que isso vai passar, mas acontecerão outras turbulências e mais outras turbulências durante até o restante da nossa vida. Por isso é imperativo que você precisa hoje continuar, ou então começar a confiar verdadeiramente em Deus e em Cristo. Por isso que o texto da palavra de Deus disse claramente, Deus dizendo aos discípulos que estavam com turbulência, que estavam com inquietude, que estavam aflitos, que estavam com as incertezas da vida, com as incertezas do futuro. Por isso que Jesus disse para eles: crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo: confie em mim, confie em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, a garantia de lugar. Como é bom você ter a garantia de que você vai para um lugar, chegando lá, você vai ser bem tratado, você vai ser bem recebido, que você vai ter conforto, que você vai ter as benesses do lar. Vez por outra, eu vou visitar a casa dos meus pais.
quero dizer a você, como eu sou bem tratado na casa do meu Pai. Como é bom a casa do Pai. Pelo menos a casa do meu pai aqui terreno, da minha mãe. É muito bom. É muito bom. Eu tenho claro que eu já saí de lá e tenho que voltar para minha casa também, que é muito boa. Mas é especial o carinho do Pai. Imagine do Pai Celestial, né? Esse lar celestial que Jesus foi preparado. Que Jesus dá essa garantia. Querido, querida, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos tirar da nossa mente, deletar aquilo que está perturbando. O que é que está perturbando você? O que está perturbando o seu coração, a sua mente? Você precisa dar um passo de fé e confiar naquele piloto, naquele que pode todas as coisas, naquele que é onisciente, naquele que é onipresente, naquele que é onipotente, que pode tirar toda a angústia, toda a tristeza do nosso coração e nos transportar a uma dimensão espiritual que possamos suportar qualquer perturbação, mesmo que seja o Covid-19, mas Ele há com a sua graça capacitadora, nos capacitar para se enfrentarmos os dilemas da vida, as dificuldades da vida. Por isso que esse texto, ele está dizendo, continue confiando. É como se Deus dissesse, não deixe o inimigo assaltar sua mente. E ele nos transporta para essa maravilhosa verdade, esse lugar que não é fictício, esse lugar que não é uma fantasia, esse lugar que não é fantasmagórico, mas esse lugar que é real, que é a vida após a morte, que é a certeza de que quando morrermos estaremos ao lado do Pai. Que coisa linda! Hoje eu estava vendo o enterro da irmã Nilma, esposa do cantor Paulo César do Logos. Que maravilha, eles cantando maravilhosamente sobre o céu, sobre o lar celestial. Porque, na verdade, ela não morreu, ela passou da morte para a vida. Lá o Salmo diz que grande alegria, grande prazer o Senhor tem na morte dos justos, na morte dos salvos. O problema é que muitas vezes as coisas pequenas desse mundo querem tomar conta da minha vida e da sua vida e querem trazer perturbação, inquietações para o nosso coração. E Jesus, sabendo que era inerente ao humano essa dor, esse medo, não estou negando o medo, não estou negando a gravidade das circunstâncias adversas que muitas vezes temos que experimentar. Muitas vezes eu digo, poxa, como é difícil para alguém suportar aquilo. Mas Deus, com sua infinita graça, com seu infinito amor, com sua infinita bondade, há de penetrar na nossa mente e dar a paz que nós precisamos, que você precisa. Busque a Deus. O texto de Jeremias que eu gosto, que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus também nos exorta a não ficar com o coração pesado. Não fique, querido, com o coração pesado. Jesus não quer isso. Não fique com o coração perturbado, perplexo, porque o mundo está de joelho. Não fique com o coração agitado, tumultuado, duvidoso, em confusão, pois o coração é o lugar de sentimentos e também de fé. Não norteie a sua vida pelos sentimentos, mas norteie a sua vida pela fé. A fé é o firme fundamento e a certeza das coisas, e a convicção, firme fundamento e a certeza das coisas daqueles que acreditam nas coisas que não veem,
próprio autor dos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não devemos basear nossa vida nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são traiçoeiros, mas devemos fundamentar, basear nossa vida nas recomendações, nas ordenanças, naquilo que Deus tem dito na sua palavra. A Bíblia deve ser a única regra de fé e prática de cada um de nós. Devemos fundamentar, guiar nossas vidas, ser dirigidos nas nossas decisões, naquilo que ocupamos a nossa mente com base na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem dito hoje à noite para você, que o seu coração não fique perturbado. É uma ordem. É como se Jesus dissesse: eu te ordeno, não fique perturbado. Eu te ordeno, continue confiando em mim. Continue confiando em Cristo. Porque precisamos encher o nosso coração com aquilo que agrada a Deus, sob pena, se não fizermos isso, se não atendermos essas duas ordens, nós seremos sucumbidos e não suportaremos as turbulências da vida, os aperreios da vida. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida, a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, encontre um lugar muito especial na sua casa, na sua vida. Delete a perturbação do seu coração. Confie em Deus e obedeça a sua palavra, e você vai ver o mundo de maneira diferente, vai ver a vida de maneira diferente, vai ver os problemas de maneira diferente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Pai querido, obrigado pelo dia. Obrigado, meu Deus, por cada um que escutou, que está escutando a Tua palavra. Que o Senhor tire do coração de cada um de nós, se porventura tiver alguma aflição, alguma perturbação, e que possamos nos voltar inteiramente para o Senhor. Queremos confiar no Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor, o Pai, no nome de Jesus, abençoe a vida de cada um aqui, abençoe a vida de cada um no seu lar, abençoe a vida de cada um no seu trabalho, naquilo que eles estão fazendo, de modo que eles possam confiar inteiramente no Senhor. Essa é a nossa palavra, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Um abraço, em nome de Jesus.